Graça e paz, santos irmãos GDFs, graça e paz, Leão Pentecostais, graça e paz a todos vocês. Eu quero neste momento agora dizer o seguinte, que nós estamos aqui queimando os deuses dos nossos inimigos. Então, para vocês que não têm conhecimento, se vocês estiverem sofrendo algum ataque espiritual, bruxaria, magia negra, sabe? Isso aqui foi Satanás que criou. Satanás criou tudo isso aqui para trazer maldição para a sua vida. Às vezes você pergunta, Deus, meu Deus, por que eu estou sendo atacado pela alta magia? Às vezes você tem uma experiência, isso chama-se deuses, deuses de nossos inimigos. Então nós temos que queimar os deuses dos nossos inimigos. Os nossos inimigos têm que ser derrotados pelo poder que é no nome de Jesus. Na verdade não tem que ser derrotados, eles já estão derrotados. Apenas eles não querem aceitar. Mas muitos cristãos dão os seus filhos isso aqui. Isso aqui eu dei para minha criança na época. Meus netos, é um leão, só que isso aqui o Senhor Jesus me revelou que é um falso leão, porque o verdadeiro leão da tribo de Judá, ele está no nosso coração, junto de nós, conosco. Então, o diabo, ele quer ser o leão, e ele não é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele ruge como leão, mas ele não é o leão. Então, Satanás, ele cria a imagem do leão para ser representado como se fosse Jesus, leão da tribo de Judá. Então, a Bíblia diz que nós não devemos ter ídolos nas nossas casas, nem mesmo as nossas crianças, nem mesmo nossos filhos, nossos netos. Muitas das vezes eles sofrem a desgraça da enfermidade por causa de quê? Veja bem que aqui nós vemos uma estrela. Aqui a estrela representa, que é uma estrela, na verdade, de 5 pontas. Veja só, né? Então as estrelas de 1, 2, 3, 5 pontas. Veja aí. Quando você tiver essas estrelas na tua casa, você tem a presença do próprio para trazer essa destruição, para trazer a cilada. E aí o diabo, o bruxo, porque você fala, meu Deus, por que os bruxos, eles conseguem atingir minha casa? Por que os bruxos conseguem atingir meus netos? Por que os filhos das trevas não estão nos hospitais? Porque eles são protegidos? Porque Deus permite, porque a Bíblia diz que o povo de Deus perece por lhe faltar conhecimento. Você que tem que dar isso aqui às suas crianças, enquanto tiver um bicho, enquanto tiver uma estrela, enquanto tiver qualquer desenho, CD, qualquer coisa na pasta, mochila, nos tênis, nas camisas, nas roupas desenhadas, mesmo que seja desenhado e não seja esses bichinhos de pelúcia, eu quero dizer para você que, de uma forma ou de outra, Satanás vai ter liberdade na tua casa. Não se impacte. Isso aqui chama ídolos, chama deuses. Eu, na época, na verdade, considerava até esse bichinho, o único bichinho que eu até liberava para os irmãos das suas crianças, era o leão, que representaria o leão da tribo de Judá. Porque se representar o leão pentecostal, já se torna idolatria. Então, o que acontece? Então, como o nosso Deus não é representado por imagens, certo? O nosso Deus, ele não é representado por imagem feita por mão de homem, mas sim por aquilo que ele criou. Então, Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, o leão real, leão, na verdade, vivo, leão real, ele é considerado o leão da tribo de Judá. Então, tudo que é vivo é considerada a perfeição de Deus. No caso, por exemplo, a pomba, pode morrer uma agora, mas tem outras para substituir. Então, a pomba que representa aí o Espírito Santo pela pureza, representa por causa da sua atitude, não é porque é uma pomba, porque o Espírito Santo é uma pomba. Quem inventou isso foi o diabo, dizendo que o Espírito Santo é uma pomba. Mentira, o diabo não é uma pomba. E o Espírito Santo de Deus também não é uma pomba. Se o diabo é espírito real e o Espírito Santo é espírito real. Então, para você que não sabe, eu quero te pedir, em nome de Jesus, todo cristão, todo GDF, todo cristão servo do Deus vivo, tirem isto de vocês. Tirem isto de vocês. Tirem de vocês essa desgraça. Tira dos seus filhos, dos seus netos. Tira deles agora. Se você tem, fica a seu critério a você queimar. Você não tem que queimar porque eu te mandei, eu estou te forçando. Você tem que queimar porque você precisa que essa maldição saia da tua casa. Às vezes tua criança tem asma. Às vezes tua criança tem uma enfermidade terrível. Às vezes você tem alguma gastrite, alguma úlcera, você tem algum câncer, você tem alguma enfermidade. Sabe por quê? Porque esses deuses do inferno, esses deuses do além, que foram fabricados pelo satanista, pela maçonaria, dos malditos, pelos filhos do diabo, que deve ser eliminado pelo Senhor dos exércitos dessa terra e vai ser lançado no lago de fogo eterno, todos eles. Mas eu quero te dizer, eles querem levar milhares de pessoas com eles. Se ele não conseguir levar milhares de pessoas com eles vão, pelo menos, causar a dor, causar a tristeza, a angústia no pai e na família. Do que adianta eu falar que eu tenho Jesus, que meu lar é protegido, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido e estou sendo atingido. Mas aí, você só não pode ser atingido, você só não será atingido se certamente você vigiar e você não der lugar ao diabo. Então veja bem que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E quando a pessoa dá lugar ao diabo, acaba nessa situação
situação. Veja só, eu estava aqui, o Espírito Santo de Deus, muitas das vezes a criança sente dor no estômago forte, muitas das vezes a criança sente dor de cabeça, muitas das vezes a criança sente uma febre, infecção tão alta que não dá, os médicos nem descobrem porque deu. Sabe o que que é? É isso aí. Quem é culpado? Você que é pai, você que é mãe, que trouxe essa desgraça para o teu lar, certo? Então eu vou dizer uma coisa, em nome de Jesus, cata esses deuses do inferno. Cata esses deuses do inferno, porque é o único que dá vida, a animais que tem a imagem dessa é Deus. Satanás não tem poder de dar vida ao ser humano, não tem poder de dar vida ao animal e nem muito menos a ele. Então ele cria esses animais e dá vida virtualmente, chamado inteligência virtual. Satanás, ele é o verme que entra na cabeça das crianças para chegar e pôr aquelas grandes enfermidades a qual você jamais pode perceber e ver. Satanás, ele é o verme que faz isso, certo? Então, estou falando para vocês, tira essa peste dentro da sua casa, tira esses deuses do Egito de dentro da sua casa, tirem. Ah, pastor, mas e aí? Tem aqui os bichinhos de pelúcia, tem aqui algumas coisas na roupa, tem aqui no tênis, na mochila da criança, no caderno da criança, tem aqui na minha casa, no meu boné, tem aqui na minha calça, tem aqui no meu vestido. Irmão, muitas coisas subliminar tem sido desenhado para pôr no nosso corpo. E nós já jogamos muita coisa maligna, porque a Bíblia diz que o povo de Deus perece por lhe faltar conhecimento. Veja só, isso aqui é um unicórnio. Aí você fala, mas o unicórnio não existe. Não, não existe na sua ideia. Não existe na sua ideia. O unicórnio existe sim, biblicamente. A Bíblia diz que nós temos que ter uma força também de unicórnio, assim como a força de uma leoa, uma força, porque a leoa, para você entender, é um animal de caça, que ela caça primeiro para o seu rei. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas o unicórnio, biblicamente existe, tem essa palavra dentro da Bíblia, tá? Então isso não é virtual, isso não é fake, isso é verdadeiro. Então veja bem que esses animais aqui, eles não são de forma nenhuma animais, eles são criatura chamado deuses, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Então o diabo cria esses deuses aqui para colocar os seus filhos para adorar esses deuses. Quando os seus filhos ele cresce adorando esses deuses, eles dão vida a esses animais. Quando eles dão vida a esses animais, enquanto eles estão dormindo, a esses animais cria vida, os demônios entram dentro desses animais e aí esses animais saem aí andando à noite e fazendo a sua falcatrua. Quem é culpado disso? Você, eu. Nós somos culpados por dar isso para os nossos filhos, nossos netos. Deus, a boneca, irmão, nossa, essas bonecas, todas elas, não importa qual for, principalmente da Xuxa maligna, certo? Aquela rainha de Satanás dos demônios baixinhos. Então, quero te dizer que essas imagens de cantores, essas imagens, esses retratos que vocês têm nas suas casas, de cantores, de políticos, de Bestanário, da Besta Fera 666, o Bolsonaro lá, e toda a sua cúpula, do Lula, quem seja, tire da sua casa, porque enquanto você tiver na tua casa, a maldição, ela tem validade na tua vida. Saiba de uma coisa, eu estou aqui, em nome de Jesus, determinando que toda maldição que Satanás mandou contra o nosso lar, que volte ao arraial dos nossos inimigos. E que Satanás, o demônio, o diabo, volte para o abismo em nome de Jesus. Estou aqui alertando vocês. Estrela, tire da sua casa. Aonde tiver estrela, pastor, mas eu tenho estrela no cartão. Estrela no cartão você pode apagar, tá? Você pode passar. Não tem problema, vai ferir um pouquinho o cartão, mas não tem problema não. Você não pode apagar o leitor do chip e aquele negócio onde passa para escanear. Mas vocês precisam. O Senhor Jesus disse, tira, 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 tira. Você tem que eliminar, porque você vive na sua casa com um monte de remédio. O Senhor Jesus tem me dito aqui, muita criança com asma por causa disso aí. Sabe por que o Senhor Jesus disse? Porque quando as crianças, ela pega e cheira um bichinho desse, exala um líquido do inferno que transforma em enfermidade no pulmão dessas crianças, que se torna asma e ela passa a ter que viver até o fim da vida cheirando aquela bombinha. Digo para você, muitas crianças têm falta de ar, por quê? Porque inalaram o pó infernal que Satanás, seus cavalos, criou e jogou esses produtos. Por exemplo, eles fazem esses bichinhos e esses bichinhos, eles passam por um pó que depois é sacudido e sai. Vocês já ouviram aí uma propaganda na qual ele estava colocando terra de cemitério em colchões? Há um tempo atrás, eu estava olhando na internet que existiam dentro desses colchões Gazin, terra de cemitério, que vinha dentro dos saquinhos onde diziam que era que era o saquinho antimofo, que era para cuidar do colchão. Viremos o colchão e fomos abrir esse saquinho para tentar tirar dúvida. E olha o que a gente encontrou lá dentro.
Isso é terra. Terra que coincidiz com o documentário. Que pode-se dizer, até tá úmido, pode-se dizer que é terra de cemitério. Para levar os demônios para dentro da tua casa. Por isso que muitas das vezes você tem que policiar o que entra na tua casa. Às vezes aquele vizinho, aquela peste que anda ouvindo as músicas, Satanás do seu lado que te perturba 25 horas, usa ele para fingir que é teu amigo, para trazer um bolo, para trazer uma roupa, uma mochila, para trazer um sapato para tua criança, para você, para teu marido, para tua esposa. Aí você vai, dá para ela vestir, ela fica endemoniada, ela passa a odiar o marido, as crianças, ela passa a te trair, ela passa a sentir a presença de Satanás na vida dela e esquece de Jesus. Então vou dizer uma coisa, tira essa peste de televisão aberta da tua casa para que você não fique assistindo o que Satanás te dá só para comer. Agora, você pergunta, mas e a internet, pastor? E o celular? Eles são televisão, a internet passa na televisão. Só que você vai buscar aquilo que te alimenta espiritual, tá certo? Aquilo que te alimenta espiritual você vai buscar. Agora, aquilo que te alimenta carnal, você não vai ter como buscar se você não quiser, porque a internet é uma terra de livre arbítrio. Agora, já a televisão de TV aberta já não é uma terra de livre-arbítrio. Por que não é? Porque, na verdade, é o seguinte, ele só coloca a desgraça para você assistir, a mulherada pelada, para você sentir a sensualidade, sentir desejo. Coloca lá aquela desgraceira de novela consagrada ao Satanás para ensinar você a trair seu marido, ensinar você a trair sua mulher, ensinar seu filho a ser rebelde, ensinar seu filho a ser pornógrafo, sua criança a ser pornógrafa. Então, você está buscando essa maldição para a tua vida porque tu quer. Eu sei muito bem que o Senhor Jesus não tinha me dado essa sabedoria, essa inteligência. Eu até digo que, por mais que seja, algumas pessoas me abandonou porque diz que eu apoio o segundo casamento, nunca apoio o segundo casamento e nem mando ninguém divorciar, e a Bíblia condena o divórcio. Só que, porém, é o seguinte, eu não aceito que os filhos do diabo venham para o arraial dos filhos de Israel e ensinem estratégia de ódio, de ira, de guerra, porque ele tem colocado a violência no meio do povo de Deus para que um se gradie entre o outro e aí coloca na cabeça deles, distorce a palavra dizendo que Deus não perdoa, ou quem casou de novo está em adultério. Não existe isso na palavra porque eles não têm conhecimento. Então a minha missão é combater eles. A minha missão é combater eles. Combatendo eles, então, aí eu resgato a alma para Jesus. Uma vez eu fui repreendido por um casal que eu consagrei a missionários e até mesmo não fiquei muito chateado por causa dessa repreensão da questão dos bichinhos que eu ia montar para fazer para as crianças. Mas assim o Senhor Jesus repreendeu através de alguns, e depois o Senhor Jesus me abriu os olhos, porque até nós abrimos, vai abrir. E o que acontece? Esses irmãos ficaram com raiva de mim, né? Se eles ficaram com raiva de mim, certamente eles vão ficar aí para chegar, se eles têm ódio de mim, certamente eles vão ficar aí para a grande tribulação, certamente eles já tomaram as picadas da serpente, né? Certamente, provavelmente pode até perder a salvação por causa disso, mas a gente não podemos ter ódio dos nossos irmãos, podemos advertir e amar os nossos irmãos como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas e de tudo. O Senhor Jesus tem me abrido cada dia mais os meus olhos, e eu fiquei perguntado, e muitas pessoas perguntam, pastor, por que minha criança vive doente? Porque ela fica internada, porque ela só fica sofrendo, vendo vultos, vendo assombração, porque o diabo fica atormentando ela. Eu sou um cristão, sou um servo, uma serva, claro. Você dá Deus para eles. Além do mais, isso aqui tem duas maldições, diz o Senhor. Isso aqui tem duas maldições. Isso aqui tem a maldição de quem o próprio Satanás, os próprios criadores que servem. Satanás é de corpo e alma e espírito. E a maldição de trazer uma imagem que Deus não criou. Deus não criou uma imagem que não fala, que não vê, que não anda. Aí você vai falar, mas os animais também não falam. Não fala com você. Quando Deus quer mostrar para o mundo que os animais falam com a humanidade, assim como o Satanás transforma em bode e fala, Deus não usaria. Não falaria com uma jumenta para falar com um balão. Mas quero te dizer que todos os animais, toda criatura que Deus criou, conversa com Deus. Sabe por quê? Tudo. Até o mar conversa com Deus. A Bíblia diz, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. A Bíblia diz, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E você já falou com pedra? Pedra já te respondeu? Pois é. Então, para você não, mas para Deus nada é impossível. E a própria Bíblia diz, se nós não clamarmos, as pedras vão receber nossas vitórias. Eu digo para vocês isso aí, que Deus não aceita que dividir a glória dele com o diabo, com seja lá quem seja. Esses malditos satanistas, eles têm que descer a sepultura ainda vivo. Eu quero pedir que vocês orem nas suas orações. Deus, que os meus inimigos desçam ainda a sepultura ainda viva em nome de Jesus. E vocês vão ver a vitória. Se todo mundo orar assim, Satanás já está perdido. Ele tem duas opções, correr de nós, fugir por 7 caminhos, ou enfrentar a máquina mortal de Jeová. Vai enfrentar a máquina mortal de Jeová, vai cair por terra já,
vai enfrentar a máquina de Jeová, vai cair por terra já. Tem que fazer igual aqueles malditos egípcios que vieram na guerra de 6 dias combater Israel. E aí o Senhor apareceu para eles com todo o exército, com o exército tudo armado de guerra até os dentes, que era impossível o Egito ganhar, então todo mundo saiu correndo, abandonando as suas armas. É isso que nós temos que fazer, Satanás abandonar suas armas. Abandone, Satanás, as suas armas em nome de Jesus. Abandone, Satanás, suas armas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olha para mim, maldito. Seja agora controlado pelo Espírito Santo de Deus que me controla agora. E seja agora levado como os porcos para o abismo. Sejam levados agora como os porcos para o abismo. Assim como Jesus mandou aqueles demônios precipitar aqueles porcos, eu mando agora os meus inimigos ser precipitados no lago de fogo, ainda não, mas no inferno, porque no lago de fogo quem vai jogar lá é o nosso próprio Deus. Ai, capeta, em nome de Jesus, sai dessas imagens, espíritos demoníacos de criança, sai dessas imagens, espíritos das enfermidades, sai dessas imagens, em nome de Jesus, sai da mente das crianças, Satanás, sai da mente das crianças, toda maldição, toda mensagem subliminar, tá vendo aqui, irmãos? Isso aqui é uma coisa de bebê, é um colãozinho de criança, mas tá cheio de subliminação, certo? Cheio de subliminagem, correto? Tem um picolé aqui desenhado, você pode me falar que eu tô com a mente voltada à pornografia, problema é teu, mas eu tenho que te falar. Então você já sabe o que significa isso na roupa de uma criança, né? Um órgão genital aí, né? Descarregando seu prazer. Tem mais outra coisa aqui, né? Oná, é um nome também que eu não sei, mas pode ser. Tem aqui o arco-íris que representa aí, né? Não, aí você fala, mas o arco-íris é maligno, o arco-íris é diabólico. Não, o arco-íris não é maligno, não é diabólico, porque está escrito na Bíblia. Satanás que pega as coisas de Deus para transformar em maldição, tá? Então é ele que pega, então tá escrito, tá? Então o diabo pega aí, coloca aí esse arco-íris para representar as cores da bandeira do LGBT e satanizar Jesus. Se você for olhar, olha a outra mensagem subliminar aqui, ó. Como é que uma criança não fica doente, igreja? Como é que uma criança não fica enferma, até não morre? Como o morcego, o próprio Satanás, o Batman, representando aí, ó, o próprio morcego, olha aí. Aí sua criança fica com infecção, sua criança fica com dores de cabeça, com dor no estômago, sua criança falta ar, sabe por quê? Porque você colocou a maldição que Satanás criou pelos seus cavalos satanistas na sua casa. Aí como que você quer que Deus saia que Deus entre na tua vida e te dê vitória, que Deus te dê saúde? Você viu Jesus? Você já viu Jesus doente? Você já viu os discípulos que andavam com Jesus doente? Não, você não viu. Você viu a sogra de Pedro, mas os discípulos que andavam com Jesus não ficavam doentes não. Por que não ficavam? Porque eles se policiavam. Porque Jesus instruía eles que isso ali era pecado. Jesus instruía eles que eles têm que guerrear contra os malditos que querem destruir o reino dele. Então, é até bonitinho, né, irmãos? Ah, mas porque eu quero comprar esse leão aqui, porque vai representar o leão pentecostal que prega a pura verdade. Ou então o leão da tribo de Judá. Não, Jesus não é representado por imagem. Jesus é representado por legítima realidade. Quando Jesus fala leão da tribo de Judá, um leão real, ele não vai ficar parado, deixando as crianças mimar ele. Se bestar, vai pro papo. Então, os animais que estão vivos, que têm vida, esses tipos de animais que têm vida é que são representados no reino de Deus. Porque Deus tem um reino vivo, não um reino morto igual de Satanás. Então, quando você pega e dá isso aí para sua criança, você está dando um caminhão de doença para eles, para você gastar, e até mesmo está dando ali para eles ali os caixão, para você mesmo ver lá. Então o Senhor está mandando dizer, o Deus de Israel, aquele que venceu Satanás na cruz, está dizendo para mim, fala para o povo, para tirar os deuses dos pequenos no meio deles. Tira os deuses dos pequenos, os deuses dos pequenos que Satanás fez. Então, como na verdade, irmão, o diabo ele pegou isso aqui e ele transformou numa verdade. Por exemplo, se você for analisar a Bíblia fala do leão, mas não é do leão da tribo de Judá nem do leão pentecostal. A Bíblia fala do animal vivo, que no milênio as crianças vão pôr a mão na boca do leão e não vai fazer nada. Então o diabo, ele tem que fazer uma verdade distorcida, mas mostrar a verdade. Porque uma criança hoje pega aqui, ó, nessa imagem, não vai morder, não vai nada. Por quê? Porque, na verdade, a imagem não tem vida, certo? Então, na época do milênio, as imagens vai ter... As imagens, né, que tem vidas, que seja os animais, né, eles vão ter vida. Então, eles vão respirar, vão ver, a criança vai pôr a mão na boca do leão e nada vai acontecer. No milênio, tá certo, irmão? Mas não quer dizer que ainda é o juízo final, não. No milênio, no governo de Cristo. Então, o diabo pega essa
verdade, distorce ela, cria uma imagem, como ele tem criado o robô para ir atrás dos cristãos, né? Passarinho, formiga, tudo que ele tem criado, ele tem pegado as imagens dos animais que Deus criou, e ele tem dado vida eletrônica, vida mecânica. E, através de satélite, eles têm controlado. Como ele não tem poder, não é onisciente, não tem poder de fazer nada, ele é um derrotado, é um maldito, ele é um vencido pelo poder que é no sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então o diabo pega e faz os animais sem vida, para ensinar que os animais, por exemplo, se o diabo pegar uma cobra dessa assim, digamos, de pelúcia, e der para criança, então os animais, as crianças vão aprender que a cobra não faz nada com ninguém, que ela não é venenosa, que ela não mata. E aí um dia essa criança vai deparar com a cobra viva, e ele vai se enganar, porque ela vai picar e vai matar ele, justamente incentivando as crianças ao suicídio. Quando uma criança pega e gosta muito de um leão, tipo, no caso dos meus netinhos gostavam, então ele vai brincar com o leão. Mas se ele encontrar um leão vivo, vindo ao encontro dele, ele não corre, ele fica esperando ser devorado. Porque ele tem uma imagem que aquele leão não vai fazer nada com ele, que é amigo dele, porque ele brincou muito com o leão, ele gosta muito do leão, e acabou o leão devorando ele. É assim que Satanás faz, irmão. Satanás, ele faz isso, certo? O diabo faz isso, se você não sabe disso. Ele faz isso, tá? Então nós vamos aqui, sabe o que fazer com isso? Exterminar os deuses inimigos do nosso meio. Exterminar os deuses inimigos do nosso meio. Nós vamos queimar, nós vamos destruir. Missionário, traz fogo aí. Vamos lá, vamos fazer a fogueira. Vamos queimar, vamos ver Satanás gritar, vamos ver os cavalos deles que fabricaram. Que toda maldição que fabricaram, todos os fabricantes, todos que criaram, que arquitetaram esses animais de pelúcia, toda maldição volte à casa deles, aos animais deles, às empresas deles, que eles sofram a dor que causa sobre o povo de Deus. Eu estou ordenando, Satanás, você perdeu a batalha, que todos os animais que você criou e copiou as imagens do Deus Todo-Poderoso, e você não tem poder de dar vida, e você está dando vida às pessoas para virtualmente dar vida a esses animais. Uma criança dá vida a esses animais, mas saber que ele está vivo, mas não faz mal a ele, seu mentiroso, seu mentiroso, seu mentiroso. Que toda a cúpula do grão caia por terra em nome de Jesus. Que toda a capa preta seja separadas no meio, da cabeça aos pés, em nome de Jesus. E que toda maldição, Satanás, que você lançou contra as crianças, seja agora arrancada de qualquer casa, seja ela de católicos, seja ela de cristãos, seja ela de qualquer casa, com exceção dos seus. Com exceção dos seus, que não vai sair a maldição da tua casa que você criou. Que a maldição dos nossos inimigos, as espadas dos nossos inimigos cria vida contra eles agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos agora estão sendo queimados pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Vamos colocar aqui, em nome de Jesus. Senhor, estamos pedindo que o Senhor coloque agora uma roda de fogo. Toda maldição que foi mandado para a casa do povo, volte à cabeça do remetente, do titular de seus cambones. Maldição, em nome de Jesus. Eu represento agora todos esses bichinhos de estimação, de pelúcia. Está sendo representado todos os bichinhos do mundo inteiro. Que seja eles agora, todos derrotados pela fogueira. E que não seja o fogo comum, mas seja o fogo do Espírito Santo queimando o mal na casa de cada irmão. Cada irmã e cada pessoa. Demônio mirim, demônio da doença, demônio da febre, da asfixão, demônio da falta de ar, demônio mirim, que veio do inferno para invadir a casa, o arraial do povo de Deus, para iludir as crianças. Eu ordeno agora em nome de Jesus, que toda maldição volte à casa do remetente, o titular e seus cambones. Em nome de Jesus, que toda maldição volte aos nossos inimigos. Nossos inimigos fujam por 7 caminhos, e que eles desçam ainda vivos à sepultura. Em nome de Jesus, toda maldição volte à casa do Satanás e seus cavalos. Aonde tiver um espírito maligno, um demônio, um bruxo, uma bruxa, fazendo mal contra uma criança, contra uma família, eu ordeno que volte agora para casa desses bruxos, toda a maldição que eles criaram contra o povo de Deus. Que todas as armas bélicas que eles criaram contra o povo de Deus, volte agora em nome de Jesus ao seu remetente, ao seu Criador. Que a bomba atômica que eles criaram sejam agora destruídas em nome de Jesus, no arraial deles agora. Em nome de Jesus. Põe mais fogo aqui, missionário. Põe mais fogo aqui. Vamos queimar essa maldição. Queima, Jesus. Satanás, você perdeu mais uma batalha. Você não queria que o Senhor Deus me revelasse isso, não é? Pois agora, muitas crianças vão ser libertas. Muitas crianças que estão internadas vão ser curadas. Muitas crianças que estão a ponto de morrer vai ser agora ressuscitada pelo poder que é no nome, no sangue daquele que está presente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu agora queimo todo espírito demoníaco e mando todos tracafiados no inferno. Volte, espírito satânico que domina a criança. Volte para o abismo. Fique preso lá, nunca mais volte aqui. Toda maldição que esse bruxo que fez, essa mandinga, que as patas deles sejam atrofiadas, que os ossos deles doam
da cabeça aos pés, que todos os ossos que tenham ligação, ligado osso com osso, seja agora desligado, que seja deslocado dos nossos inimigos, que eles sejam quebrados, manifestados, tortos. Sai daí, Satanás, sai daí, espírito maligno, demônio que iludiu as crianças, que o Senhor Jesus o ama. Em nome de Jesus, sai daí, Satanás. Sai daí, Satanás. Você tem tentado destruir as crianças, porque você sabe muito bem que o Senhor diz que para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança. Em nome de Jesus, eu agora determino, eu mando de volta todo projeto satânico, em nome de Jesus, de volta à casa do remetente, do Criador. E que todos os criadores desses animais, todos os fabricantes deles vão à falência, que as empresas desses animais fechem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ordeno, Satanás, este fogo não é um fogo comum, é o fogo de Jesus Cristo agora que está queimando toda a maldição que foi lançada contra as crianças do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus, perde a força, Satanás, perde a força, maldito, sai desta casa, sai desta criança. A partir de agora, onde tiver uma criança infeccionada pelo seu reino, Satanás, seja agora curada pelo poder que é no sangue de Jesus. Senhor Deus querido amado, eu desconsagro, Senhor querido amado, todo o projeto que foi feito no mundo inteiro e mandado para os lados cristãos e dos pagãos, para as crianças, que nada tem a ver com a maldição desse pai satânico, tem. Senhor, desconsagro, eu lanço agora o óleo para desconsagrar todos. Em nome de Jesus, seja exterminado do nosso meio toda maldição, em nome de Jesus. Seja exterminado e lançado de volta ao arraial dos nossos inimigos. Aonde tiver um demônio, um capa preta, onde tiver um espírito maligno, onde tiver um satanista, que seja agora destruído, que os ossos deles sejam abatidos, pelo poder que é no nome de Jesus, que as armas dos nossos inimigos travem contra nós, travem, e que elas se soltem contra eles, que as espadas dos inimigos volte contra as suas entranhas, volte contra os seus pescoços, a sua cabeça, que sejam todos degolados pelo poder da espada, da força do Senhor, que a espada das espadas esteja agora dominando as espadas dos inimigos, e que os inimigos neste momento sejam todos vencidos, e aqueles que correm e fugir de nós sejam todos apanhados pela espada do Senhor para serem mortos e destruídos. Sai espírito da enfermidade, sai demônio da asfixia, sai demônio das dores no estômago, nos ossos dessas crianças. Em nome de Jesus estou te ordenando, espírito maligno. Demônio, você que coloca essa criança triste, você que não deixa essa criança comer, você que está secando ela, secando o pai, secando a mãe, secando todos. Em nome de Jesus eu ordeno, espírito maligno, sejam agora demolidos pelo poder que é no nome do sangue de Jesus. Eu ordeno agora, o sangue de Jesus tem poder, que essa maldição que eles criaram contra nossos filhos volte aos filhos dele, volte ao arraial deles, volte aos arraial, aos filhos de peito, aos jovens, aos adultos, a todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não tenho piedade, não há piedade numa guerra não se pode deixar o inimigo vivo. Em nome de Jesus, ainda que ele se renda, esses que são inimigos estão decretados a ser inimigo para sempre. Não deixamos ninguém vivo, em nome de Jesus. Satanás, você tá furioso, você estourou aí, maldito, então tome-lhe fogo, maldito, tome-lhe fogo. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, derrotando o inimigo no nosso campo, em nome de Jesus, derrotando o inimigo no nosso campo, em nome de Jesus. Toda armação, toda emboscada que nós fazemos, que o inimigo fica cego e caia dentro dessa jaula, em nome de Jesus, eu ordeno agora, espírito maligno, sai da casa desta criança, sai da casa dessa mulher, desse homem. Você que tem provocado essa enfermidade também contra este casal, contra essas vítimas, em nome de Jesus, vai, sai daí, Satanás, você que está assistindo isso aí, fica travado aí, vai, fica travado, que todas as ligações dos seus ossos que tem no corpo humano seja agora atropelado pelo trator de Jeová, em nome de Jesus. Toda ligação que tem nos seus ossos seja agora deslocada, que as dores te alcancem por onde você andar, que as dores no seu arraial, que as dores no seu povo sejam agora multiplicadas pela própria maldição que você tem lançado. Que junte todas as maldições que você tem lançado contra o povo de Deus, contra a minha casa, contra a casa do povo de Deus, e que volte contra vocês. Que volte todas, que vocês sintam as dores piores, mais torturáveis do que enviaram contra nós.
que o Senhor Jesus ainda desça todos vocês às sepulturas vivos, todos vocês que sejam trancafiados dentro de um caixão trapezal, que seja trancafiado dentro de um caixão de chumbo, que seja trancafiados agora, vivos, e desçam mais de 7 palmos, ou 7 palmos mais, que sejam jogados terras, que sejam em nome de Jesus agora jogado concreto, que sejam agora jogado mais concreto, que sejam agora jogado mais concreto, que sejam agora jogado mais concreto, e que os pés do Senhor pressionem os seus pulmões e que Ele aperte até agoniar e todas as suas entranhas seja expelido para fora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Satanás, você foi vencido pelo poder do Deus que mandou você caído para a terra. Você foi vencido pelo sangue de Jesus. Você foi vencido pelo sangue de Jesus. Toda maldição, toda enfermidade que tiver na criança, toda enfermidade, toda asfixia, eu ordeno agora, em nome daquele que tem poder no céu, na terra e no mar, que a saúde volte a essa criança e volte a paz no lar. Em nome de Jesus, que esta criança reanime, que ela alimente, que este casal, que esta família, que esta avó volte a brilhar nos olhos dela o brilho de Deus. Mas quanto aos meus inimigos, que as suas crianças sejam vencidas, que as suas crianças de Faraó desçam à sepultura, que a praga do Senhor multiplique contra os nossos inimigos, em nome de Jesus. A praga do Senhor, que o Senhor vingue dos nossos inimigos, 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 em nome de Jesus Cristo, Rei de Nazaré. E a ti, Satanás, e a ti, besta, você vai enrolar e vai enganar os seus, porque a mim você não tem poder nem aqueles que eu prego. Sai do meu caminho, porque todos que se atrever a entrar no meu caminho, todos que se atrever a invocar o reino do inferno, saiba de uma coisa, Satanás, cavalo do diabo, bruxa, feiticeira, égua podre, porco, chiqueiro, saiba de uma coisa, que quem tem domínio sobre vocês sou eu. Se eu pedir ao meu Deus para te matar, Ele vai te matar, mas eu não vou pedir do meu coração. Eu vou pedir para Deus fazer justiça contra vocês, contra os próprios maus que você faz contra nós. Toda arma que você forjou contra nós, que volte mais furiosa à sua casa e que degole, assim como Davi degolou a Golias, que degole todos os seus da tua casa, começando pela criança de peito e terminando pelo aleijado, ou cego, ou mudo, velho que está aí. Que a maldição do Senhor apanhe todos os inimigos dele, porque já são malditos. Por isso que a palavra diz que anátema tu é. Então quem já é maldito, é maldito. Quem buscou a maldição para si, morra com ela. Que os espetos que Lucifer criou, as armas que ele criou contra nós, que nenhuma arma forjada no inferno prevaleça contra nós. Que essas armas criem vida, que corra atrás dos nossos inimigos, até apanhar e degolar sua cabeça. Pela espada do Senhor, pelos guerreiros de fogo, pela espada do Senhor, pelos guerreiros de fogo, pela espada do Senhor, pelos guerreiros de fogo, que todos meus inimigos desçam ainda vivos à sepultura, em nome de Jesus. Que todos meus inimigos desçam ainda vivos à sepultura, em nome de Jesus. Todos aqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor serão abatidos e caídos. Todos aqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor, a sua casa estará o mal, a enfermidade apanhará os seus, da criança de peito ao adulto. Todos aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor descerá à sepultura ainda vivos. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Se tu duvidas, hoje mesmo verá a morte ceifeira entrando na tua casa e na tua vida. Senhor, que os meus inimigos sejam mortos pela própria forca, em nome de Jesus. Está aí, irmãos, foi queimado esses animais. A princípio a criança vai ficar triste, mas eu não preciso nem deixar a criança. Mas o que eu vou falar para ela, pastor? Se eu queimei e tal, que o outro falar para ela que você eliminou os deuses, inimigos de Deus da sua casa. A criança que tem o Espírito Santo de Deus vai entender. Mas se elas estiverem possessas, pastor, certamente os espíritos malignos deixarão ela depois que você ter essa decisão. Senão você aprenda com o Leão Pentecostal como guerrear, no canal dele, certo? E lembre de uma coisa, nós estamos vivendo o 13º mês da grande tribulação. Satanás está no poder. Ele não saiu. Quero alertar você que a besta é Bolsonaro. Lula não está no poder e Lula, no meu entender, no meu ver, no meu discernimento, não existe mais. Aquilo é um falso Lula, é um impostor. Por isso, ele vai sofrer impeachment, certo? Na verdade, quem está no poder dando as ordens é a besta, chamado Bolsonaro. Quem é o seu porta-voz evangélico? Primeiro, cabeça, número 1.
Priscila Malafaia. Cabeça número 2, Edir Macedo. Cabeça número 3, Marco Feliciano. Cabeça número 4 e 5 e outros são os outros. Então todos os políticos que apoiam a besta são contra você, cristão. Todos os políticos que apoiam a besta são contra você. Eles estão fazendo leis e aprovando contra ti. Eles estão te enganando. Não acredite nessa besta, nesses porta-vozes de Lucifer, da besta, que está falando do amor de Cristo e está combatendo o mal. Eles são o mal. Eles trabalham pelo mal. Eles se curvaram diante de Satanás e receberam o que Cristo não recebeu quando Satanás ofereceu a metade do mundo para ele. Então lembre-se, fuja dessas denominações, dessas portas largas. Satanás quer você dentro dessas portas, dentro dessas masmorras, dentro desse presídio, para que eles possam te controlar. Todo preso controlado no presídio, todo preso que está no presídio, eles são controlados, eles estão sob o poder do sistema, diz o Senhor. Então não tenha esse templo de pedra como casa de Deus. Não tem esse templo de pedra como casa de Deus. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, para você falar com Deus, você pode falar em sua casa, no trabalho, aonde você estiver. Mas você tem que ter um pastor, assim como eu, mesmo à distância, pela rede social ou fisicamente, que tem um compromisso sério com Deus. Mas nós estamos dentro de um templo de pedra, mas pastor, o senhor está dentro de um templo de pedra. Como que o senhor está falando? Sim, eu estou dentro de um templo de pedra, porque existem leis que me obrigam a estar dentro de um templo de pedra. E como eles não me cessearam ainda, falar com o Todo-Poderoso, eu quero te dizer para você, como eles não me cessearam falar com o Todo-Poderoso, eles, na verdade, eu tenho que obedecer às leis dos homens, até que então essas leis venham me proibir a falar com meu Deus. Aí eu tenho que desobedecer. Então,